começar, né, a falar um pouquinho sobre a docência, para nos inspirar um pouquinho também, eu trouxe um texto que eu fiz uma adaptação, deixa eu voltar aqui no... Ops. Eu fiz uma adaptação no texto do Braulio Bessa, é um poema, né, e que ele diz o seguinte: era uma vez uma professora, era uma vez uma guerreira, esperançosa, sonhadora, transformadora e conselheira. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida. Com livros e giz na mão, nos ensina a direção na estrada a ser seguida. Viajando nessa estrada, os versos visitam o norte, o verde da Amazônia, de natureza tão forte como a cultura, cheia de força e ternura. Assim é a professora, forte e terna, com cada discente, fazendo que enxerguem o mundo com olhos de sonhadora. No Nordeste brasileiro, continua a caminhada, terra de gente sabida, unida e arretada. Aqui, com cada professora é feliz até na dor e tem criatividade na hora de ensinar. Cada discente a conquistar tantas oportunidades. No Centro-Oeste, a doçura no olhar da professora é a arma principal desta grande lutadora. Nos livra dos maus caminhos, desvia pedras e espinhos, se preciso, nos consola. É para melhorar o clima e a aprendizagem aproxima a família da escola. Dei um pulo no Sudeste e vi com o meu coração como é belo uma professora formando cidadãs e cidadãos. Mesmo com dificuldade, encara a realidade e enfrenta qualquer perigo vestindo sua armadura de educação e cultura. Uma mestra, heróica e amiga. Cheguei nas terras do Sul e percebi bem ligeiro como cada imigrante também é brasileira e brasileiro. Cada mestra e cada mestre trazem no peito o combate ao preconceito. É uma liderança incansável. Uso velho e digital torna a aula bem legal e muito mais agradável. Era uma vez uma professora que nasceu dessa mistura de terra, gente, suor, educação e cultura. Era uma vez um país que será bem mais feliz e muito mais promissor quando seu povo pensar e, enfim, valorizar a luta da professora e do professor. Eu li e reli esse texto, gostei muito, foi uma dica da Carla. Fiz algumas adaptações aqui que acabaram até ficando com uns errinhos aqui, né, no meu esforço de trazer esse texto para o feminino, né, que é uma... Como estamos aqui em 4 mulheres, acho que eu precisava ter feito isso. E olhando alguns dados também do MEC, né, onde mostra que 97%, quase 98% são professoras, né, mas que essa quantidade ela vai alternando um pouquinho conforme os anos vão passando. Então, na faculdade, né, no ensino superior, você consegue ver um pouco mais de igualdade mesmo. Chega a perder um pouquinho, mas é coisa de 46% contra 54%, né? É nessa margem, mas continuamos sendo um número bastante significativo. Esse texto que a Carla sugeriu e que eu gostei muito, ele me lembra um pouco da minha história também, né? Principalmente quando eu passei aí da minha fase de uma escola pública e fui para uma escola particular, e eu tenho um grande carinho por essa fase, né? Por ter passado por esse desafio, foi onde eu me senti assim valorizada pelo meu pai, que se esforçou muito, pediu dinheiro emprestado, né? No começo desse ano, quando eu fui para uma escola particular, e eu tive um grande desafio do diretor, que, vendo a minha prova, que eu não tinha passado no teste, né, ele fez 2 opções para mim, né, ou eu voltava um ano, no caso seria repetir a 5ª série,
ou eu teria que ter um acompanhamento com professores particulares. E eu, claro, né, optei pela segunda, escolhi a segunda opção, mas no carro eu lembro de ter falado para o meu pai para me dar um tempo, porque vendo ele, né, já pagando o material, uniforme, matrícula, mensalidade, e acompanhei, né, ele tendo mesmo que pedir dinheiro emprestado para isso, eu falei para ele que me desse 6 meses, sem professor particular, além, né, de tudo isso, e que eu ia me dedicar. Essa é uma lembrança que eu tenho, né? Não foi fácil, né? Com poucos amigos também, porque tem todo um... Não teve tanto acolhimento, mas eu tive em contrapartida, né? Do mesmo jeito que eu não tive tanto acolhimento dos alunos, dos amigos, eu tive dos professores. Então, eu tenho um carinho muito grande e identifico o professor e a professora, né? Muito como pessoas que me ajudaram a trilhar o meu caminho, e eu não só, né, dedico a minha trajetória a eles, como também reconheço a importância que eles tiveram para que eu escolhesse, né, e pudesse escolher os meus caminhos. Nada fácil, né, um grande desafio, estudando muito, às vezes mais, às vezes menos, mas nunca deixando, né, de ter esse... nunca deixando de cumprir esse caminho. Eu acho que toda vez que eu passo por um desafio, né, o mestrado, tenho ainda a expectativa aí com o doutorado, aí eu falo, não, se eu passei lá na 7ª série, agora não tem desafio que supere, né, o que eu já fiz antes disso. E vocês, né, o que esse texto traz para vocês e como fica aí a trajetória de vocês também? Bia, eu vi que você caiu um pouquinho, mas já voltou. Olha, o texto faz a gente voltar em toda a trajetória, né, Lide? Nessa fase escolar que você contou aqui para nós agora, e na nossa constituição como professora. Ele me fez esse caminhar, né? E por quê? Eu sou uma pessoa que eu fui transformada pela educação. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu vivencio em termos de carreira é por causa da educação, né? Eu tive professores que foram inspiradores, eu tive uma mãe que não tem muita leitura, lê pouco, tem pouca alfabetização, mas sempre foi a minha inspiração. Ela sempre dizia assim, vai estudar, precisa estudar, você tem que estudar. E sempre lutou para que eu permanecesse na escola. Então, eu vejo todo esse poema como um incentivador e como ele reflete também o que é o professor. Porque eu tive esse incentivo da minha mãe e quando eu cheguei na escola, eu tive professores que foram meus incentivadores, que acreditaram que por toda a história e dificuldade que eu trouxe também para a escola, né, eles também me incentivaram a seguir. E tanto me incentivaram que a universidade era muito longe na minha vida. E eu sou uma neta de uma família de 15 filhos, né? Minha avó teve 15 filhos, mas eu tenho mais de 30 primos e eu fui a primeira a ingressar numa universidade. Então, de fato, e a partir daí todos começaram a acreditar. Então, a escola me modificou, a educação me modificou. E é essa lembrança que traz, né, o poema. E eu virei professora de formação. Porque eu percebi que o professor pode, sim, transformar. Eu não digo transformar o mundo, porque essa coisa de que o professor é o salvador da pátria me incomoda bastante. Mas ele pode transformar vidas, e ao transformar vidas, né, essas vidas transformadas podem fazer um mundo melhor. Então, eu sou fruto dessa mudança
E é isso que esse poema me lembra em termos de carreira, né? E aí eu me formei professora, fui para o mestrado, fui para o doutorado, e aqui estou hoje cada vez mais apaixonada pela carreira. É isso. Que gostoso, né? Te ouvir, Bia, e também saber que mesmo sua mãe, né, que teve pouco estudo, via isso, né, via esse objetivo, te trazia isso como uma possibilidade. E, de fato, eu tenho a minha avó que é analfabeta, né? Então, é muito próximo da gente também, né? O analfabetismo, né? Ou o pouco estudo. Minha mãe foi até a 4ª série, assim. E o meu pai foi o meu grande incentivador. Eu achei muito legal você falar da sua mãe e do incentivo que ela te deu. E eu trago também aqui o meu pai, que, né, foi também muito significativo. E pelas histórias, né, que eles vão tendo, também eles vão caminhando, ou te incentivando, ou achando que não, né, eu não consegui, então vamos pensar em outra coisa, mas sempre pensando no melhor para a gente, assim. Carlinha, aí você? Então, né, quando eu sugeri a vocês esse poema, é porque, na realidade, é tudo que eu acredito. Apaixonadas pelo que fazemos, vai dar certo, né? A educação vai transformar a vida de muitas pessoas, a nossa primeiro e depois a dos outros, né? Então aí eu vi o relato da Bia, que a educação transformou a vida dela, né? Da Lidiane, a educação transformou. Então assim, a educação transforma, porque tudo que a gente ama e a gente quer fazer o melhor, a gente transforma a gente, o outro, o espaço que a gente está ocupando, né? Então, a questão do acolhimento, né? Não é só o professor que acolhe a gente, no caso da Lídia, né? Ela se sentiu acolhida pelos professores. Hoje eu estou na gestão da escola e eu vejo o quanto é importante a direção acolher os alunos que estão chegando, né? Hoje, por conta da pandemia, a gente faz a busca ativa. Então, você liga para o aluno e fala, por que você não está vindo? E o aluno fala, poxa, olha, o diretor sente a minha falta, né? Então, hoje em dia, esse poema, para mim, ele é muito presente, né? A questão do carinho, do querer ir atrás, né, do outro, saber o que está acontecendo, saber por que ele não está aprendendo, como é a vida dele fora da escola, né? Eu já cheguei aí em casa de aluno, quando eu era professora, para saber o que estava acontecendo com aquela família, né? Na escola, a gente já fez muito movimento de ajudar as famílias carentes, as famílias de algumas crianças carentes, com cesta básica. Então, esse movimento, a escola é um movimento, né? É um movimento muito presente. Então, do carinho, do acolher, do estar presente e de fazer o outro aprender de alguma forma, né? De conhecer, porque assim, a internet, ela nos dá a possibilidade de você pesquisar o que você quiser, né? Ah, eu não sei determinada palavra, eu vou ver o que é, não preciso do professor, né? Só que o professor, ele faz essa trajetória do que é a coisa, e de você entender o que faz esse caminho, essa trajetória, né? De fazer você entender. Então, o professor sempre vai ser importante na vida da gente, sempre. Não existe outro meio da gente ser reconhecido, de ter a nossa identidade revelada, porque você sabe quem você é, mas você só vai se conhecer de verdade depois que você ficar um tempo na escola, de você ter amigos, de você socializar, de você aprender, de você, enfim, conhecer o mundo através dos olhos do professor também. Daí você vai conhecer através dos seus. Mas quem te dá o primeiro norte na escola é o professor, né? Então, assim, esse poema me remete a essa questão mesmo, sabe? Esse romantismo que não vai acabar se depender, assim, de mim. Eu sou uma eterna romântica e acredito que a educação transforma vidas, transforma
o mundo, eu acredito piamente, né, nisto tudo. Então, eu acredito também, se estamos aqui hoje, nós quatro conversando sobre isso, é por também, né? E estamos aqui para contar essa transformação. É um pouco disso. E é muito legal, né, você ter ido sair, voltar, né, para a mesma escola que você estudou também, além da nossa proximidade também, por termos, né, as quatro, a mesma não a mesma formação, mas na mesma universidade, e também ter a oportunidade de trabalhar dentro de uma universidade. Acho que o trabalho administrativo, né, foi muito significante também para mim, para eu entender a educação, porque por trás, né, do professor e do aluno também tem todo um suporte e que também é educação, né? Quando a gente atende um aluno, quando a gente faz ele cumprir a regra, né? Quando nós também orientamos ele a elaborar um trabalho, tudo é educação, né? A gente também está ali educando. Sim. E eu acho que ali também eu tiro, né, aí, nós todas tivemos, né, os trabalhos administrativos dentro da escola. Eu acho que muito também do despertar para a educação veio, né, de enxergar que a gente também estava ali, né, ajudando. Com certeza. Eu acho que o Mackenzie foi assim, lá era o lugar que estava um coração batendo, né, sobre educação. Então, todos os lugares ali inspiravam a educação. E foi realmente ali que o meu coração se apaixonou pela educação, né? Talvez até existisse pedagoga dentro de mim, mas eu não sabia porque eu não frequentava um lugar que respirava educação. E lá realmente eu conheci esse espaço, né? E frequentei a biblioteca durante todos os 4 anos de formação, onde, né, o mundo da gente fica totalmente diferente. Você lê muito, muito, né? Além do que era pedido pelos professores, mas foi fundamental mesmo aquele espaço, trabalhando com vocês, conhecendo vocês, trabalhando no administrativo e tendo a possibilidade de estudar ali. Então, realmente, lá foi o pontapé, Lídia, lá onde tudo começou. Que legal, que legal. E a Sheila, que é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e que tem um tempo maior que todas nós, né, Sheila? Você começou a trabalhar no Mackenzie antes da gente. Conta um pouquinho para a gente. Sim, eu comecei a trabalhar, eu tenho 22 anos de Mackenzie, né? Tive um período curto de interrupção, mas voltei, um período de 6 meses. E o Mackenzie é uma inspiração, né? Um local de despertar, sei lá, eu acho que eu tenho um olhar muito enviesado de tanta paixão pela universidade, porque foi onde eu consegui consolidar minha carreira, né? Consolidar tudo aquilo que eu acreditava na educação. E aí, respondendo sua pergunta inicial, Lid, quando você me pergunta do poema, nossa, me suscita muitas coisas, né? Porque me suscita paradoxos, né? De pensar o papel do professor tanto no sentido bom e como a contraposição ela é verdadeira, né? Então a importância do nosso maestro, né? Eu costumo fazer essa analogia de que o professor ele acaba sendo um maestro nesse ensaio que é a escola, onde o principal protagonista é o aluno. Para mim o protagonista, né? O principal, o que faz a peça acontecer é o aluno. E a escola, com essa função social de transformar, como as meninas trouxeram, a comunidade que está no seu entorno, né, que acaba sendo um ponto de apoio. Então, esse professor complexo, né, o poema me faz lembrar de professores importantes na minha trajetória. E aí eu queria citar alguns deles, alguns nomes, né? A professora Ana Maria, de matemática, lá do 4º ano, que fez com que eu fizesse xixi nas calças de medo dela. E que fez com que eu tivesse aversão à matemática, né? Então, ao longo da minha escolarização,
Eu tive muita dificuldade em matemática, sempre fui muito estudiosa, mas o único ano que eu quase reprovei foi o 6º ano por conta da bendita da matemática. E aí eu trago a professora Ana, que foi aquela professora de matemática que pegava um grupinho de alunos, tudo isso em escola pública, tá, gente? Eu só vim ter uma história com a escola particular depois que eu ingressei na universidade. Então, aquela professora Ana, do 6º ano de matemática, que levava aquele grupo de alunos que eram os mais fracos, né? Então, ela acreditou na prole sensível, né? Na prole fraca, e ela levava para a casa dela, para que a gente se reunisse ali em volta da mesa, no horário do almoço. Eu lembro como se fosse agora, porque ela nos ajudava, ela colocava a gente sentado na mesa enquanto ela cozinhava. Então, hoje em dia, né, sendo mãe, com tantas atividades atribuídas, eu fico imaginando o que era a vida daquela mulher. Porque enquanto ela cozinhava, ela ia passando a atividade, explicando para cada aluno e corrigindo, e assim foi, né, esse apoio, esse suporte extra que tinha muito a ver com essa educadora, com essa visão de mundo transformador daquela professora Ana, que levava a gente para casa para estudar. E depois, tantos outros professores, né? Eu tive um professor, e aí, pensando um pouco de onde vem minha inspiração para ser professora, né? Eu tive uma inspiração de um professor no cursinho, que era o professor Alex, de Geografia, que esse professor, ele transformou a minha vida, para a figura do professor, porque ele foi o professor, sem dúvida, mais maravilhoso que eu tinha, porque ser professor é atuar, e ele foi o professor que melhor atuou na área da educação durante a minha trajetória. Né? E isso transformou, eu tenho certeza absoluta que não só a minha visão, mas a visão de cada aluno que durante a aula dele estava ali sem piscar, apaixonado, enamorado. Né? Depois, durante a universidade, eu tive também experiências positivas durante a minha graduação, durante a pós-graduação, mas nada comparado com o professor Alex. Então, nesse dia do professor, né, esse nosso encontro é para homenagear um professor. E eu quero deixar registrado assim amplamente o meu agradecimento e a minha inspiração. Até hoje, nas minhas aulas, a cada vez que eu atuo, que eu ensino, né, que eu compartilho, que eu construo conhecimento com os meus alunos, eu me lembro do professor Alex do cursinho. É isso, Lidy. Ai, que delícia. Vocês foram revivendo aí também, professores de matemática? Ou Sheila, foi ela que fez você ir para humanas? Com certeza absoluta, porque eu passei a fugir, como o diabo foge da cruz de matemática, e hoje em dia, quando eu estou na aula e os alunos, e eu preciso dividir grupos de trabalho, né, Lidia? Eu não tenho vergonha absoluta de falar da minha limitação, até mesmo porque eu escolhi a área de humanas, porque é nela que eu sou boa. Daí eu estou lá na aula de matemática, 28 alunos dividido por 7, e cá estou eu. Quantos grupos de trabalho eu preciso formar? 28 dividido por 7. E aí é muito legal, né? Porque essa parceria com os alunos, e considerando que eu estou num curso de formação, fica sempre a hashtag a dica, né? Por favor, sejam bons em matemáticas para não causar traumas nos seus alunos, como vocês percebem na professora de vocês, né? E assim vai. Que legal, que legal. A Bia ia falar alguma coisa, né? Eu acho que a gente revive muitos professores, né? Relembram, são vários professores que foram excelentes e daqueles que também não foram, né? Eu acho que a gente se constitui daquilo que foi muito bom, né, Sheila? E daquilo que também não foi. Então, eu lembro de professores, e aí eu posso dizer para vocês que foram em todos os níveis escolares da minha vida. Que tinham ali preconceitos arraigados, mas tão intrínseco que eles não se davam conta. Então, muitas vezes eu recebia devolutiva de prova e eu ouvia assim, nossa, mas você tirou 9? Peraí. E o professor olhava a prova de novo. Então, esse professor é o que eu mais tenho cuidado para não ser. Né? Esse professor, essa professora é o que eu mais tenho cuidado para não ser. Então, aquela professora... Então, se o de matemática marcou a Sheila negativamente,
com certeza, ela se policia o tempo todo para não ser ou parte, né, ou todo desse professor. E é o que eu faço o tempo todo, né? Então, mas eu também quero ser aquela professora que eu admirei e que foi fundamental no meu processo educacional, e aí também tenho muitas, né? E aquela que eu sou, e que eu preciso melhorar a cada dia, né? Porque nós somos sujeitos inacabados, então não estou pronta, né? Então tenho mestrado, tenho doutorado, já passei aí em termos de carreira acadêmica por todos os níveis, né, que um professor pode estar, desde a sala de aula, gestão de curso, projetos, mas eu não estou pronta, né? Tudo isso me constrói dia a dia como professora. E eu sou muito feliz nessa construção diária, né? E o professor é uma construção diária porque os alunos mudam, gerações chegam totalmente diferentes e nós não somos os mesmos sempre, nós também precisamos mudar. Então, é esse olhar que eu tenho, assim, né, de, puxa, eu fui vivendo ali vários professores e fui me vivendo também, o tanto que eu já me modifiquei lá da minha primeira aula, né, a última que eu dei na semana passada, por exemplo, né, quem eu fui, quem eu sou, e aí eu fico pensando quem eu serei, né, como eu serei professora, principalmente agora depois, né, desse período de pandemia. Como eu serei? Né? Como você, eu, professora Bia, daqui 1 ano, 2 anos? Porque nesses 2 anos, né, de pandemia eu já sou outra, me transformei, né? E todas nós, porque a gente foi professora do presencial num dia e no outro acordou professora, né, remota, né? Então, é uma transformação assim, e tanto. E professor é isso, né? Ele é novo, ele precisa ser novo todo dia, todo ano. E eu acho que é isso que nos movimenta, né? Como professor. Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. Eu quero ouvir a Carlinha, mas eu separei uns trechos do Paulo Freire. Então, eu vou colocar o texto do Paulo Freire e depois eu queria, né, Carlinha, que você complementa e também, né, o que vem aí a partir desse trecho.